É isso aí. Convido, então, para voltar aqui conosco a Marília e o El, por favor. Fique à vontade, Marília. Olá, bem-vindo. Obrigada por estar aqui conosco nessa tarde. E vou fazer a apresentação. O Elson Tavares de Souza, diretor de tecnologia na Prisma Digital. Ele é graduado em análise e desenvolvimento de sistemas, desenvolvedor, web e data analytics, trabalha com adequação do dashboard comercial, implantação de novas ferramentas para o time interno e fornecedores, revisão de sistemas, é especialista de treinamentos corporativos e educação à distância. Mais de 10 anos de experiência na governança de plataformas de ensino, desenvolvedor model e projetos de ensino digital, desenvolvimento de experiências imersivas na aprendizagem. E vai trazer para nós nessa tarde o tema Educação Corporativa em Saúde, Possibilidades e Tendências. Oi, boa tarde, Raquel. Boa tarde, Marília. Well, eu faço a correção. O El Tavares, que ele gosta de ser chamado de Well. O El é meu sócio na Prisma Digital, diretor de tecnologia e imprescindível. Ele me brigou comigo porque eu pus o nome dele errado e você falou o nome dele errado. O Elson Tavares da Silva, apesar que é o El. Então vamos chamá-lo de El. Boa palestra, El. Estaremos aqui te ouvindo atentamente. Opa, muito obrigado. Bom, antes de começar necessariamente a minha palestra, eu gostaria de já pedir desculpa por dois convidados, né, que eu não convidei, mas vão fazer parte da nossa palestra, que é um disco cortando madeira. Tenho aqui uma fábrica perto de casa e, infelizmente, eu não posso pedir para eles pararem agora. E outra, de vez em quando, passam as maritacas, tá bom? Morar no interior, perto de uma chácara, tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Mas, vamos lá. Fiquei muito feliz aí com o comentário da Marília, que já vem conectando realmente as pautas, né? E eu pego aqui a palavra inovação. Como usar o que o ser humano tem de melhor para trazer essa inovação. Talvez nós falamos tanto que a máquina pode substituir o ser humano, mas será que estamos usando o que melhor o ser humano tem, que é a criatividade? Será que estamos explorando, pode-se dizer minimamente isso? Ou a gente está considerando nossa, vamos dizer assim, mão de obra meros executores? Hoje a gente vai ver aí, então, educação corporativa em saúde, possibilidades e tendências. Vamos fazer um apanhado, né, um overview de como fazer aí uma gestão eficaz de talentos mínimas, né, um plano de carreira, e vamos chegar numa tendência. A tendência, ela vai ser assim, para não partir do óbvio, né, que eu ouvi uma vez que o óbvio não existe. Eu gostei muito disso, porque às vezes o óbvio é óbvio para mim, por conta de vivência, de experiência, mas para o outro não. Então, nós vamos fazer um apanhado de suporte à carreira e terminamos aí com uma tendência. O que podemos fazer de mais ou de melhor? Vou compartilhar aqui a minha tela. Quando eu olho para cá é porque eu estou com outro monitor, tá bom? Estou enxergando vocês. Consigo ver também o YouTube. Se quiserem mandar as dúvidas, eu consigo ler. Vocês já devem estar vendo a minha tela, correto? Raquel? Sim, Tavares, tudo ok. Ok. Então, vamos lá. O que vamos ver? 2 modelos de gestão. Não vou fazer julgamentos prévios, até porque na parte de gestão, na área de gerenciamento de gente, nós não temos certo ou errado. Nós temos somente ação e o resultado. Desafio das equipes. Alguns devem conhecer esses desafios, mas vamos passar bastante por eles. E terminamos aqui com gestão de talentos. Desenvolver competências ou incentivar competências. Qual que é a tendência, né, da gestão futura, ou pode-se dizer da de agora, que uma sociedade mudou e continuamos usando ainda métodos antigos de gestão de gente. Vamos lá. Modelos de gestão. Eu tenho o modelo microgestão e eu tenho a gestão de confiança. O que
vamos fazer agora um comparativo. O que tem de diferente entre esses dois tipos de gestão de gente? A microgestão é centralizada no gestor. A Valéria trouxe ontem o desenho de uma rede, então, assim, tudo passa pelo gestor. Tudo passa pelo gestor. Tem que passar pelo gestor. Na gestão de confiança, a gestão é centralizada na execução do processo. E nem sempre o gestor faz parte de tudo. O gestor determina todos os processos. Tem que ser feito daquela forma, daquele jeito. Já quando nós temos na confiança, nós temos aqui processos desenhados em parceria. Se o processo já está desenhado, nós temos minimamente um alinhamento entre o gestor e o colaborador que entende por que ele está fazendo aquela tarefa. Ele sabe por quê e ele sabe as consequências, principalmente de não executar. A gente pode falar aqui do dono, né? Quem é o dono do processo? Quando o colaborador ele é dono do processo, ele se sente muito mais provido e mais motivado a executar, mais do que fazer com ordem, só cumprir ordem. Na microgestão, nós ainda temos o gestor participando de todos os processos. Não é incomum os gestores que fazem a microgestão, que fazem o controle de tudo, chegarem extremamente cansados e muitas vezes até falando que o time não é o adequado, enfim. Já na gestão de confiança, o gestor gerencia as entregas. Ele pode fazer o pedido e ele gerencia a qualidade da entrega. É diferente. É menos cansativo porque é compartilhado. Na microgestão ainda temos equipes meramente executoras. Eles só fazem o que mandam e acabou. Depois disso, nós temos ali a equipe dona dos processos. Quando você tem uma equipe que tem sinergia, que entende o porquê dos processos, eles até entre si acabam aprendendo, criando a cultura de aprender ou ensinar o que fazem para o outro, para que, se precisar, o outro já vai lá e substitui. Quando você tem ali uma meramente executora, eles ficam só esperando ainda o gestor vir dizer, olha, você pode aprender este outro processo, fazer essa outra coisa, é muito mais empurrado. Daqui a pouco a gente vai ver exatamente isso. Na microgestão, nós temos mais controle dos processos. Se é para ser exatamente da mesma forma, mecanicamente e até que industrialmente da mesma forma, é a microgestão que tem que ser feita. Aqui nós temos maior controle das execuções, o que é feito, quando é feito, com que tempo é feito. Na microgestão temos pouca abertura à criatividade. Nós temos pessoas que podem estar pouco engajadas, fazendo com, pode-se dizer, má vontade, porque elas simplesmente não se sentem parte, não se sentem donas, não se sentem pertencentes ao processo. Como não pode mudar, às vezes elas até pensam, isso aqui poderia ser feito melhor, mas ela não tem abertura para isso. E já no gestão de confiança, nós temos muita abertura para a criatividade, ou alguma abertura. Temos ainda na microgestão pouca abertura à liberdade. As pessoas se sentem vigiadas. E já na gestão de confianças, a pessoa tem um pouco mais de liberdade, se sente parte e sente que, quando a pessoa sente que tem confiança do seu líder e pode confiar em sua equipe, ela faz muito mais as coisas mais motivadas. Então, 2 modelos de gestão. Acredito que, principalmente aqui, né, nessa época de pandemia, onde vocês precisamos mais de colaboradores, alguns estavam de home office, caso não é o caso do pessoal da saúde, mas o pessoal gestor que fazia microgestão deve ter sofrido bastante, é o que eu imagino. E a questão da responsabilidade nesses 2 modelos de gestão. Na microgestão, a responsabilidade é um peso e cada um tem a sua porção para carregar. É muito mais pesado. Parece que você só tem aquilo para carregar e é sozinho, é só seu. Na gestão da confiança, você tem um espírito quase de equipe, uma ideia de equipe maior. A responsabilidade carrega-se em equipe e cada membro da equipe é essencial. Então, aqui as pessoas conseguem e colaboram muito mais entre si. Na questão de incentivo, né? Como que funciona a microgestão? É empurrando. É como se o líder, como se o gestor estivesse empurrando a equipe. Vamos, vamos, vamos. E é sempre muito pesado, né? Já na gestão de confiança é puxando. É mais fácil. Quando as pessoas querem vir e você está como orientador e guiando-as para, vamos dizer assim, para o sucesso.
A ideia aí de microgestão é mais para o chefe, aquele controlador. E nós temos a figura do líder, que faz mais a gestão de confiança. Trago aqui um livro, muitos devem ter conhecido, esse livro ficou bem famoso, até porque mais de 2 milhões de livros vendidos, né? Os 5 desafios das equipes. Elas cabem, esses 5 desafios, é um livro bem gostoso de se ler, não é necessariamente fazendo propaganda, mas eu gostei bastante. Tem ele aqui. É uma leitura bem fácil, bem gostosa, mas ele não é muito fácil de se executar. Porque fazer uma equipe que tenha confiança e que gere a cultura de resultado, que é o final dela, é muito difícil. É aquele trabalho de formiguinha que tem que ser feito todos os dias, todos os momentos, e evitando muito cultura do óbvio, muita cultura do que todo mundo já sabe. Vamos falar um pouco disso. Os 5 desafios das equipes são o seguinte: a ausência de confiança. Então, a equipe não confia em si, não confia no gestor, e simplesmente, se não tiver isso, não tem base. Você não pode dizer que tem uma equipe que confia, uma equipe que tem uma entrega de excelente qualidade. Eles são os meros executores. Quando você tem uma equipe que não tem confiança, ele tem medo do conflito. Por que, às vezes, esse medo do conflito faz com que o colaborador que, às vezes, sabe, a pessoa que sabe como, que está ali na linha de frente, sabe como fazer uma coisa melhor, mas ele não quer entrar em conflito, ele não quer dar uma sugestão mínima, porque ele tem medo desse conflito, ele tem medo dessa crítica. Assim também o gestor não pode ter medo desse conflito entre os colaboradores ou com o gestor e o colaborador. A equipe não evolui, a equipe simplesmente não anda nesse sentido. Falta de comprometimento. Se eu tenho medo de conflito, para que eu vou me comprometer com alguma coisa? Geralmente, precisa fazer um momento extra, preciso fazer algo a mais. Não. É uma equipe que eu confio, não é uma equipe que eu faço parte, praticamente. Aqui eu já perdi completamente a equipe, né? Se eu não tenho nem confiança, nem tenho liberdade para sugerir melhorias, para que eu vou me comprometer? Aqui a gente tem quase que a pessoa trabalhando só e somente só pelo dinheiro. Mais para frente, mais acima, nós temos a evitar responsabilidade. Ela não assume a responsabilidade, ela não assume o papel de outra pessoa, caso seja preciso, porque ela não se sente parte de uma equipe. E não menos importante, falta de atenção aos resultados. Quando a equipe não tem confiança, a pessoa não enxerga nem o motivo de estar trabalhando, não sabe nem o porquê. Faz porque faz, e ponto. E tratando-se de área da saúde, que é cuidar de gente, que é cuidar de vidas, isso é muito sério. Em outras áreas é bastante grave, mas na área da saúde é muito importante que as pessoas saibam o porquê elas estão lá. E começa com a confiança. Nós temos aqui os sintomas, né, os efeitos colaterais de uma equipe que não é baseada em confiança e não tem ali o finalzinho, o foco nos resultados. Alta rotatividade dos colaboradores. Ainda temos comentário de gestores e algumas empresas que dizem, eu não tenho gente competente, eu não tenho gente que quer trabalhar. Talvez. Erros comuns e repetidos. Aí você já tem um outro comentário comum aqui. Parece que eu digo e ninguém me ouve, né? Aquelas perguntas, aliás, uns comentários bem absurdos, né? Parece que ninguém me ouve, parece que eles não estão prestando atenção, eles não têm compromisso. Não é gerado esse clima de compromisso e de responsabilidade. É comum repetir o mesmo erro. A mesma pessoa, o mesmo colaborador, repetir o mesmo erro. Até porque é instaurada ainda a cultura do óbvio. A cultura do óbvio é quando nós temos aquela ideia, né, uma ideia coletiva de que todo mundo sabe tudo e todo mundo tem que saber tudo daquilo. Às vezes, por exemplo, a história do hospital onde a pessoa trabalha, a história da rede, né? Será que todos os colaboradores sabem? É para ser óbvio, mas será que isso está acessível para ele?
Será que todos os colaboradores têm isso? O novo colaborador? Ou então aquele colaborador que entrou há mais tempo e não fez parte de um ciclo de integração, por exemplo? Será que ele tem isso? Ou caiu no óbvio, na cultura do óbvio? E cair na cultura do óbvio é um risco gigantesco, porque algumas pessoas vão saber, outras não, e outras vão fingir que não sabem ou que nunca viram. Então, cultura do óbvio é um dos sintomas. Baixo interesse em autodesenvolvimento. Quando nós temos, mesmo que tenhamos universidades corporativas, momentos de treinamento, uma equipe que não tem confiança, eles não têm interesse, porque simplesmente para que eles vão se desenvolver se eles não têm perspectiva de crescimento, se eles não têm perspectiva de melhoria. Então, o autodesenvolvimento dos colaboradores é algo muito intrínseco. Ele tem que estar dentro dele, ele tem que saber o porquê que ele tem que se desenvolver e por que ele está se desenvolvendo. Não menos importante, falta de gestão de conhecimento. Tem uma história, acho que uma história não, um quadro no livro de games que eu li, é aquela coisa, o que eu sei, o gestor não sabe o que a equipe sabe, né? Sabe, não sabe, não sabe, não sabe, então fica assim, o gestor não sabe o que a equipe sabe, ponto. Ou não sabe como progredir. Isso numa equipe que precisa de confiança, numa equipe que precisa de bastante engajamento, é bem sério. Tenho aqui uma lista dos pedidos de demissão, assim, por que colaboradores mais pedem demissão? Não aqui necessariamente na área da saúde, é mais global, mas vamos aos motivos e em seguida eu vou dar algumas sugestões de como combater, né? O que está faltando, o que possivelmente está faltando na sua equipe ou na instituição para que isso seja melhor. Primeiro, falta de liberdade. Lembra lá da microgestão? Você já imaginou como é adorável, ou não, trabalhar com alguém que fica o tempo todo querendo saber cada segundo o que você está fazendo? Falta de liberdade é um dos motivos que o colaborador diz, eu não me senti bem, estou pedindo demissão. Outro motivo, críticas em excesso. Só recebe crítica, só recebe crítica, só recebe crítica. Eu não gosto muito de analogias. Essa questão da crítica em excesso também tem aquela questão das indiretas em excesso. Eu nem sei se todo mundo dirige ou se tem noção, mas já pensou você no carro desce a ordem assim, alguém não está virando para a direita e, sei lá, todas as rodas, volante, tudo virasse para a direita. Tem que ser mais assertivo isso. Essa crítica em excesso ela tem que ser muito assertiva. Então, é muito, muito ruim. Desorganização da empresa. Se o colaborador sente que a empresa está desorganizada ou se o gestor sente que não tem essa estrutura, o colaborador sente e ele pede demissão por isso. Falta de propósito ou alinhamento. Então, a empresa pode... É quase que uma cadeia aqui. Desorganização da empresa, ela não tem necessariamente aquela missão, visão e valores, ou se ela tem, e é simplesmente frase de parede, mas ninguém cumpre. Ele sente essa questão de falta de propósito, de alinhamento, e por mais poético que possa ser, o ser humano precisa e gosta de sentir parte de algo maior. Ele gosta de sentir que está sendo muito útil. E se a empresa não consegue oferecer e transmitir isso, o colaborador vai embora. Falta de treinamento. Às vezes, só deixar o treinamento online ou fazer aqueles treinamentos contínuos e não mostrar para ele por que ele precisa fazer o treinamento e não tentar despertar, né? Motivar ninguém, motiva ninguém, mas tentar explicar e deixar claro por que do treinamento, o colaborador também vai embora e vai dizer que não tem treinamento. Então, deixar simplesmente uma plataforma online, que é muito comum isso acontecer, aquele monte de conteúdos e dizer eles têm conteúdo, eles têm treinamento, pode ser que ele vá embora dizendo que faltava treinamento. Falta de feedback. Feedback, tem gente que tem asco, medo, terror dessa palavra. Feedback é retorno. Feedback pode ser muito bem positivo. Tem gente até que troca, vamos, em vez de vou te dar um feedback, vamos bater um papo, né? Vamos ter uma conversa. Já ouvi gestores falando que marcaram um feedback com
com o colaborador, foi lá conversar, quando ele terminou, a colaboradora falou, tá, mas você falou que ia dar feedback, por que você só falou coisa boa? Porque feedback é também só coisa boa. Ele não é somente a questão de correção de erro. Feedback é para incentivar o que está sendo feito certo e corrigir rota, né? Nem sempre, por exemplo, mais um exemplo do carro, né? Nem sempre os feedbacks que estão sendo ditos ali quer dizer que tem alguma coisa errada, é simplesmente que está tudo certo, né? Próxima, relacionamento ruim com a equipe. Se você não tem uma equipe de confiança, uma equipe que evita conflito ao máximo, ninguém quer melhorar, ninguém quer crescer, os novos colaboradores, principalmente, podem se sentir bem desmotivados e vão embora. Podem resistir àqueles há muitos anos, por N motivos, mas aquele que pode trazer a diferença, que pode fazer a diferença para a equipe, ele vai embora. Falta de perspectiva de crescimento, ele não tem ideia. Assim, se ele entrar e tiver um colaborador que está 10 anos no mesmo cargo, será que a geração de hoje, principalmente, vai se sentir bem confortável com isso? Não só a geração de hoje, né? Que tipo de crescimento a empresa oferece? Mais uma vez, precisa se sentir parte de algo maior e ele também precisa sentir que ele cresce, que ele se desenvolve. Excesso de trabalho. Quando a pessoa sente que está trabalhando demais, significa que há um desequilíbrio. A microgestão está falhando e podemos ter aí uma leve que se chama pegar no pé, né? Pode ser que ele esteja se sentindo muito atarefado ou simplesmente está desalinhado com o que foi combinado na contratação e o que ele tem que fazer. E 10, salário incompatível. Quando todos os 9 pontos acima estiverem ruins, o colaborador vai chegar na sala do gestor e falar assim, eu preciso de um aumento de salário. Assim, aí está tudo muito ruim. Imaginou o clima organizacional como esse, com excesso de trabalho, falta de perspectiva, relacionamento ruim com a equipe, falta de feedback, eu não sei se estou indo bem, se estou fazendo mal, não recebo treinamento, não sei para onde a empresa vai, qual o propósito desse hospital, vamos dizer assim, qual a missão dele. Tudo bem que é atender pessoas, mas desenvolver pessoas e fazer história é preciso. Críticas em excesso, nada que eu faça está certo. E a falta de liberdade, eu me sinto vigiado o tempo todo. Então, talvez, e por um tempo, o salário vá segurar essa pessoa, mas tenha certeza que não vai ser por muito tempo. O que podemos fazer contra, né, cada um desses pontos? Falta de liberdade, evitar a microgestão. Como que eu evito a microgestão? Eu começo... Tudo bem, eu posso começar falando qual a agenda de trabalho dos meus colaboradores, mas vai chegar um momento que eu vou falar o que você tem para fazer, me diga. A agenda que ele me disser tem que bater com a que eu tenho imaginado, com o que o líder tem imaginado para ele, para que o combinado venha do colaborador, não do gestor. E isso é acreditar em pessoas e investir no potencial delas. Cultura de feedbacks genuínos. Então, se a pessoa está fazendo muito bem o seu trabalho, tem que ser chamado, pode ser em qualquer momento, olha, muito bem, ou se não estiver bem, isso não é chama também, já avisando, isso não é uma reunião para te demitir, mas tem algumas coisas que precisam melhorar. E detalhe, assertivos, né? E genuínos. Não adianta passar a mão na cabeça de colaborador ruim e incentivá-los, e também não adianta ficar dando indireto, tem que ser genuíno e assertivo. Desenho de processos, para que a sensação de desorganização seja menor. Preciso ter o máximo possível, que todos os processos na empresa tenham o seu desenho, tenham o seu fluxo e tenham o seu dono. Uma missão genuína da empresa, não ser somente aquela frase de parede. Isso daqui é muito mais alta gestão mesmo. E começa lá na alta gestão, essa questão de cultura, de missão e valores, e reverbera, sim, nas equipes. Cultura de desenvolvimento de pessoas. A gente vai falar agora um pouquinho sobre essa questão de treinamento, de montar aí um pouco da trilha, né, do plano de carreira, mas tem que ter uma cultura de desenvolvimento de pessoas. O que o colaborador é hoje e o que ele pode chegar a ser.
Cultura de feedback, mais uma vez, falta de feedback é isso, né? Para ele não se sentir sem. Gestão do clima da equipe, é muito importante que seja feita essa gestão, que seja uma equipe amigável. Eles não precisam ser os melhores amigos, mas eles têm que ser os melhores colaboradores em si. Tem que ser um time e o melhor no que fazem. Eles têm que confiar, eles têm que não ter medo de conflitos, porque o conflito, muitas vezes, as pessoas têm medo de uma certa discussão, mas quem disse que a certeza são os que trazem a diferença? É o questionamento mesmo, é o confronto. E resolver, todos eles. Plano de carreira, se está sem perspectiva, possivelmente não temos um plano de carreira definido, bem desenhado. Excesso de trabalho, gestão de tarefas. Tem que saber o que cada colaborador está fazendo, se não está sendo sobrecarregado, se para o que ele foi contratado está sendo cumprido. E o salário incompatível, talvez fazer um ajuste de salários e benefícios. Às vezes, esses benefícios nem sempre quer dizer investimento. Ele pode ser um clima organizacional, sei lá, uma cafeteira, um espaço de descompressão. É muito bom pensar que trazer o bem-estar para o ambiente de trabalho nem sempre requer um investimento, mas tornar até mais humano essa parte. Gestão de talentos. Desenvolver competências. Como fazemos a gestão de desenvolvimento de competências? Ela permite adequar tarefas às pessoas certas. Isso daqui, para algumas pessoas, é bem mais do mesmo, ou aquele arroz com feijão, só que, infelizmente, esse arroz com feijão é muito difícil de ser feito, é muito difícil de ser gerido e mantido. Que é o quê? Primeiro, tem que mapear as funções e tarefas. A minha função, meu colaborador, ele entra com uma determinada função e ele faz essas tarefas. Também, para cada tarefa, para todas as tarefas, o nível de competências. O que o meu colaborador precisa saber para poder estar adequado àquela função e àquela tarefa. Depois, comparar as competências do colaborador com a da função, fazer o plano de desenvolvimento do colaborador e, não menos importante, sempre acompanhar e orientar o desenvolvimento. Esses pontos 3 e 4 aqui, eles podem ser feitos principalmente numa implantação, num começo, onde o gestor vai fazer esse comparativo e falar, olha, para esse cargo você precisa ter essas competências, você precisa desenvolver tais competências ou conhecer mais assuntos. Num segundo momento, e quando já tiver, vamos dizer assim, bem implantado isso daqui, o colaborador vai trazer para o gestor vai ser somente um orientador. Isso daqui também ajuda a mapear a função lá para a contratação. Aquela questão do excesso de trabalho, a função, a vaga divulgada dizia uma coisa e o colaborador faz completamente outra, mais ou menos. Tem que ter isso daqui bem desenhado. Ele vai servir para que o meu talento, para que as pessoas que eu quero trabalhando comigo fiquem mais tempo em minha empresa. Plano de carreira. Quando se fala de plano de carreira, o pessoal fala, tá, como é? Eu vou fazer aqui um desenho, aliás, eu fiz o desenho, são quadros. É bem simplista mesmo, porque plano de carreira dá trabalho fazer. É aquela parte da parte de gestão de gente um pouco mais complexa de serem feitas. Também fez uma vez, precisa revisitar de tempos em tempos. Por quê? Nenhuma função é imutável e nenhuma tarefa é imutável. É preciso pensar no plano de carreira pensando em funções e não em pessoas. Eu não desenho a função pensando na Maria que trabalha comigo. Eu desenho as minhas funções pensando no que ela faz. E se ela poderia, se outra pessoa chegar, como que vai ser desenvolvida da mesma forma? Como que vai chegar no nível que a Maria, por exemplo, chegaria? Plano de carreira eu tenho aqui só um exemplo de como poderia ser feito. Então, meu colaborador, ele chega na minha empresa, na função 1, ele tem que desempenhar algumas tarefas, que eu já fiz o mapeamento no slide anterior, e de competências. Ele tem que ter estas competências. Caso ele não tenha, o que eu vou sugerir? Que ele desenvolva
essas competências para executar as tarefas corretamente. Posso ter um diferencial de salário, posso ter um diferencial de benefícios. Num segundo nível, caso ele consiga chegar, né, neste nível de competências, poderia se chamar nível 2 aqui da minha função, coloquei mais, né, um plus, ele conseguiria desenvolver tarefas a mais, que no primeiro momento, isso daqui pode estar baseado num tempo, após 6 meses, após 1 ano, poderia ter mais benefícios e salários que a função como ele entrou. Aqui isso daqui dá, assim, é muito simples, mas dá muita visibilidade do crescimento dentro da empresa. O colaborador sabe para onde está indo. E eu tenho aqui a função 1, plus, mais 2 níveis acima, né? Ele teria muito mais competências que com ele entrou, e ele executaria mais tarefas também. Em compensação, ele teria a recompensa dele. Aqui eu tenho um plano de carreira, ele sabe para onde vai, ele sabe o que precisa ser desenvolvido. Nessa questão de treinamento, eu posso ter o treinamento, né? O treinamento precisa ser relevante, ele precisa entender por que ele está treinando, justamente sem um plano de carreira, sem um entendimento, é muito difícil que eu cobre do meu colaborador que ele se desenvolva. Então, eu posso ter treinamento online, presencial e híbrido. Não importa a modalidade, tem que ser relevante e o colaborador precisa entender, tem que ter intrínseco. Ele quase que tem que pedir pelo treinamento. E o desenvolvimento precisa ser acompanhado e percebido. Acompanhado pelo gestor e percebido também. O gestor tem que notar o desenvolvimento do colaborador. Tem que falar, olha, eu estou notando que você está fazendo esses treinamentos. A alta gestão também tem que saber fazer quase que um cálculo aí, né? Quantos colaboradores permanecem caso eles estejam encarreirados aí num plano de carreira e estejam mais tempo conosco. Tem quase que um número, um indicador muito bom para todos os hospitais. Agora nós temos aquela questão da provocação básica. Nós já vimos aí como fazer a gestão das competências minimamente. Agora vamos ver um pouco mais, um além, um plus, né? Como incentivar as competências e não necessariamente trabalhar com o desenvolvimento delas. Isso traz bastante inovação e ele pode ser implementado, sabe quando? A partir de já. Mas desde que você tenha lá, pelo menos, o plano de carreira. O talento é o dono da trajetória e o gestor é o facilitador e incentivador. Vamos lá ver qual que é a ideia dessa de incentivar a competência. De acordo com um estudo feito pela Wisnet no Vale do Silício, investidores lá do Vale do Silício não compram projetos, mas fundadores. Eles compram as pessoas. Eles não compram o projeto, eles compram as pessoas, o talento. Não é um mercado ilegal de pessoas, mas sim pessoas que tenham aqui talentos, competências e habilidades únicas e principalmente motivação para fazer. Talentos, né, têm habilidades comportamentais essenciais para o sucesso dos projetos. Então, não adianta a pessoa ter uma excelente ideia e não demonstrar que tenha todo o talento e toda a vontade de fazer. Não necessariamente que ele tenha que ter tudo e tenha que vir pronto. Ele tem que ter muita vontade, ele tem que estar com aquela motivação intrínseca, tem que ser de dentro dele para que aquele projeto dê certo. Os gestores, nesse caso, trabalham com facilitações, né? E cobram pelos resultados, pelo investimento. Ele quase que entra aí como um investidor. Não necessariamente que o hospital tenha que pagar alguma coisa para esse projeto, mas o gestor ele pode atribuir uma determinada, vamos dizer assim, missão e o colaborador entra aí como o executor completamente e ele vai buscar. Olha, chega para o gestor e fala, olha, preciso desenvolver tal tarefa, preciso, não sei, uma competência diferente, preciso de um outro curso. É muito mais fácil até para fazer a gestão e principalmente para trazer diferenças. No incentivo de competências, o dono do processo é o colaborador. O gestor, ele é simplesmente a pessoa que incentiva, né?
ele é responsável pela execução, prestação de contas e melhoria contínua. É o próprio colaborador que é responsável por isso. Gestores são facilitador e orientador. É mais aquele, quando que vai dar, a pessoa que cobra mesmo, né? Quando que vai ser entregue, como que vai ser entregue, que faz as provocações assim, olha, isso pode não dar certo. É realmente a pessoa que incentiva e trabalha como um investidor para que o projeto dê certo. Colaboradores se engajam mais no aprendizado quando precisam do conhecimento. Dessa forma, eles sabem que estão sendo desafiados, eles sabem que tem que entregar algo a mais, eles vão buscar muito mais, eles vão se entregar muito mais. E, não menos importante, a cultura organizacional é melhor disseminada por colaboradores engajados. Aqueles que entendem o propósito, sabem o propósito, entendem que a empresa, que o hospital está valorizando, eles vão disseminar a cultura da empresa, vão falar bem dessa empresa e com certeza vão recepcionar muito melhor aqueles colaboradores novos e você vai ter um clima organizacional muito melhor. E era isso. Não vi dúvidas aqui no YouTube. Ô, El, você sabe que eu tô aqui pensando o quanto que é importante o que você falou em relação, deixa eu só mudar aqui o view, em relação ao quanto o gestor, ou coordenador, ou líder, é importante no processo de capacitação da equipe. A gente verifica hoje ainda nos hospitais que tem alguns que ainda usam o método tradicional, né, Marília? O levantamento de necessidades de treinamento ou aquisição de mais saberes, ele é um pouco... ele não atinge o resultado, porque ainda a gente tem treinamentos que colocam-se todos no mesmo balaio, né, Marília? Como que é essa relação? O El saiu aqui, cadê ele? Voltou. É que eu fui tirar o sol do rosto. O que acontece o que acontece, Tavares, o que você está colocando, El, é justamente essa situação em que o líder, ele precisa ser uma pessoa ativa nesse sentido para proporcionar uma capacitação adequada. E quando a gente traz isso para o corporativo em saúde, isso ainda é mais relevante. E o que a gente percebe é que a liderança, muitas vezes, é aquela, ela joga a onda para educação permanente e muitas vezes ela não se envolve com essa capacitação. A Marília conhece bem o contexto aqui no Brasil inteiro. Quer falar um pouco, Marília? Raquel, porque há uma diferença entre educação permanente e educação continuada. E é grande esta diferença. E dentro das instituições de saúde, eles também acabam nem sabendo a diferença do que é educação permanente, começa por aí, e o que é educação continuada. E quando a gente fala, vamos trabalhar o perfil por competência, então vamos mapear as competências, e a gente fala assim, vamos mapear o nosso capital humano, o que eu tenho de capital humano? Então, qual é a minha experiência, né? Qual é a experiência do meu capital humano? Qual foi a sua última atualização? Qual é a minha força, a minha fraqueza neste capital humano? Então, o gestor ele não entende que isso é importante, até porque ele não sabe fazer isso. Ele acha que é uma produção, que a assistência Beira Leite é uma produção constante, e esta produção não precisa passar por atualização. E o que a gente vê, infelizmente, Tavares, é que deixam tudo para que a educação continuada ou permanente, dependendo do que eles definam lá, que ela faça o levantamento de necessidades. Ora, homens treinados, que é um indicador também que há muitos anos não quer dizer nada. E eles continuam, estou te falando isso de norte a sul, continuam ainda usando, e a menina da educação continuada fica feliz quando ela bate a meta de hora homens, não sabe quem treinou, como treinou, o que absorveu. Então, acho que tem muito disso. E o que você trouxe, acho, se você me permite, dentro de tudo que você trouxe, eu acho que falta também, além desse levantamento das competências, um olhar para o capital humano, uma boa integração. Você falou muito da questão das estratégias, você falou muito do propósito. Muitas vezes o propósito está só no quadrinho, dentro da missão, visão, valor. E ninguém nem sabe de onde surgiu aquilo, para que serve aquilo, acha lindo, olha a transparência, a ética,
né? Então, as pessoas não sabem qual é o propósito, não sabem quais são as suas entregas, porque talvez também falte uma definição clara de papéis e responsabilidades. Isso, com certeza. Quando você fala de integração, eu acredito que a integração você mudar a integração ou fazer uma integração mais assertiva é o primeiro passo para você ter uma cultura de confiança. Plenamente. Você começa não com quem já passou, você começa com o novo, né? E vai mudando aos poucos, né? E essa questão de missão, visão e valores é muito, muito comum. O colaborador só vê na parede. Não sabe nem de onde surgiu, né? É terrível. Não incorpora, né? Tavares, outra coisa que eu queria salientar também, perguntar para você, que nós trabalhamos com ensino digital, nós somos nessa área há bastante tempo, e a gente verifica hoje um movimento dos hospitais para atrelar a educação corporativa ao ensino digital. Ou seja, aquela situação que a gente via antigamente, de todo mundo ir para a salinha de treinamento, ou para né, ela está sendo diluída, vamos dizer assim. Ela não vai acabar totalmente, porque, como a gente já falou em outros momentos, a parte presencial na saúde ela é necessária. Quando a prática, quando você tem que demonstrar que você teve aquela habilidade consolidada, que você precisa avaliar que aquele profissional teve, num centro de simulação que muitos hospitais têm, o centro de simulação realística, ele atrela o virtual com o analógico, né, o digital com o analógico, isso é de extrema importância. Então, aquele hospital que não tem o centro de simulação, ele precisa ou fazer uma parceria com quem tem, né, Marília, ou agregar elementos que possam chegar próximo a um centro de simulação realística. Por quê? Porque quando a gente fala de prática e no ensino corporativo, o digital ele vai até certo ponto. Ele vai até um momento com simuladores digitais e tudo mais. Mas nada substitui botar a mão na massa. E nós da assistência, nós da enfermagem, por exemplo, a medicina, né, precisa desse momento. E então, muitas vezes eu vejo a resistência, e é isso que eu queria te perguntar, que é uma coisa que a gente vê também no cenário da saúde, quando a gente vê a resistência, é porque o ímpeto de aprender, a ideia de aprender passa pelo querer. E o querer na saúde é a proximidade, é o estar junto com o outro, fazendo o melhor para o outro, é o cuidar propriamente dito. Aí eu te pergunto, Tavares, você que é essencialmente tecnologia, né? Porque a gente trabalha com educação em tecnologia, mas se aproximando isso para a saúde. Como que você entende, como que você pode nos ajudar a ter essa percepção de que a tecnologia, ela não vai vir substituir, ela vai vir agregar, somar no que a gente já faz? Como já foi dito muitas vezes, tecnologia não é algo para se temer, é algo para se estar junto e seguir junto. Ponto. E essa questão, principalmente de simuladores, é essencial, principalmente para evitar o erro, né? Para que a pessoa não se sinta com medo ou algo assim, quando vai executar na prática. Eu sempre digo também que mesmo para as funções que são mais administrativas, que você não precisa de uma simulação, você precisa da validação do gestor, ele estar próximo e acompanhando se chegou ou se não chegou. Principalmente ali, voltando ao que a Marília comentou, que é a questão da integração, alguns chamam de onboarding, que é assim, o gestor que vai dizer o colaborador está pronto ou não está pronto. Porque ele que vai ter que ter a confiança na equipe dele de continuar ou não continuar. E questão de resistência a treinamentos, as empresas que mais resistem a treinamentos, elas caem, as que mais caem no óbvio e as que têm mais turnover. E a questão, quanto mais colaborador você perde, mais você gasta. É simples assim. Se você não investir no treinamento, você vai gastar com a troca de colaborador. Ponto. Não tem muito segredo. A Patrícia mandou uma pergunta aqui, posso já ler? Olha, eu vou lá. Eu estava vendo exatamente isso. Ela fala assim, Patrícia Gomes, quando se observa que em uma classe profissional há necessidade de treinamento somente para alguns profissionais que apresentem dificuldade, como chegar nesses profissionais sem expô-los? Vou voltar um pouquinho na minha fala.
confiança, gestão de conflito e orientação. Se eu der um feedback genuíno, eu falar assim, olha, colaborador, olha, você é muito bom nisso, 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 mas para suas funções você precisa desenvolver esta e esta habilidade, para que você esteja equiparado com a equipe. Eu não posso ter medo deste conflito, achando que vou perdê-lo, senão eu não tenho lá minha gestão de conflito. Como que está isso? Né? E detalhe, isso tem que ser feito no pessoal, não no grupo. Falando, olha, vocês estão aqui porque vocês são os piores. Não é bem assim. Sem expor pessoas. É bem na base de confiança mesmo, tá? Isso assusta, viu, Tavares? Porque eu já acompanhei, não sei se a Marília já teve essa experiência, já acompanhei alguns momentos educacionais em saúde, dentro de hospitais, em que assustavam, sim, os colaboradores, porque a exposição era grande. Eu acho que a gente hoje tem elementos tecnológicos que nos ajudam a mostrar e dar feedbacks, inclusive individuais. O coletivo é importante quando há uma coletividade dentro da construção de um entendimento, de um processo, como eu acho que quando o professor Fernando trouxe ontem algumas metodologias ativas, que trazem um componente de colaboratividade, em que eu faço com o outro, eu crio possibilidades com o outro, e aquela construção é coletiva, ela não é individual. Aí sim, o feedback é para todos. Quando eu tenho um gap, quando eu tenho uma dificuldade que é minha, individual, isso realmente tem que ser feito de forma individual. E assim, a experiência que nós temos em educação corporativa, Marília, eu, nesse cenário de saúde, a gente ainda vê um cenário que, infelizmente, as pessoas que estão, muitas vezes, na educação corporativa, elas não foram formadas para a educação. Elas são pessoas da prática, que saíram, são boas assistenciais, geralmente são enfermeiros, né, Marília? E o enfermeiro que está ali, eles são bons assistenciais e bons comunicadores. E aí eles são convidados aí para a educação. Mas falta-lhes didática, falta-lhes entendimento da questão de educação propriamente dita, e a Marília, nós também saímos da prática, mas nós vamos buscar capacitação, nós temos que buscar a competência e o letramento didático, digital e tudo mais, para a gente poder caminhar dentro desse novo cenário. A Marília, que passei por vários hospitais, viajou o mundo aí, né? Percebeu isso também, Marília? A Marília travou. Eu acho que estou travado. Você percebeu isso também, Marília, que eu estou dizendo? Ela travou. Não conseguiu pegar. Raquel, nada. Ué? Está travando, Marília. Sim, Raquel. Nada diferente. Ixi. Melhorou? Melhorou agora. Melhorou. Vai. Deu aqui uma... Terremoto aqui. Mas nada diferente, Raquel. Como você disse, o que a gente vê, muitas vezes são até recém-formadas, assumindo o papel da educação. A gente vê que não tem, faltou, acho, Raquel, só falar também muito da questão pedagógica. Não tem nenhuma formação pedagógica para estar num cargo que ele é pedagógico, porque ele é educador, né? Ele é também transformador, porque você vai pegar também colaborador recém-formado e que você vai formá-lo. Assim como você vai pegar um colaborador antigo e que você precisa transformá-lo, porque ele vem com vícios, mas você também tem uma tecnologia, assim como tivemos na palestra anterior, vindo numa velocidade e que na saúde, eles não estão preparados para essa tecnologia. Apresente aquela UTI que ele trouxe para o enfermeiro agora. Ele vai olhar para, opa, e agora? Quem sou eu nessa história? Não é? Ele não está sendo construído para. É verdade. Então, você vê, não é verdade? Você vê até o próprio exemplo da pandemia. Ele, para a questão de discussão de conflito, de crise, ele não está preparado. Olha como foi para o enfermeiro ter que, do nada, levantar uma UTI,
desta UTI ter que levantar, né, colaboradores para... E muitos vieram da estética, muitos vieram de outros serviços, não para um atendimento a um paciente crítico. Ô Marília, isso foi para toda a equipe multiprofissional. A gente está falando aqui de enfermeiro, mas médicos, físio, todo mundo... Todo mundo. Então, nós precisamos ter muito do que você trouxe, porque estamos numa pandemia. Qual é o propósito da instituição neste momento? As pessoas precisam entender qual é o propósito. Com base no propósito, às vezes, o meu propósito, eu posso ter um propósito ontem e precisar mexer e ter um propósito hoje. Então, a minha equipe vem comigo, ela foi comunicada, ela está pronta para este novo momento, porque já não é mais o ontem, é o hoje. Cadê a educação continuada? A gente vai ver pandemia, ela trouxe, olha, ensinamentos que as pessoas olharem para ela e entenderem, crescerão muito. Triste para aqueles que não estão entendendo. Por quê? Vieram pessoas de todos os lugares, equipe multi. Cadê a integração? Mais uma vez, eu preciso apresentar o propósito. Qual é o propósito da instituição neste momento? Qual é, neste momento, o que nós precisamos entregar? Como nós vamos articular? Porque eu preciso trabalhar médico, com enfermeiro, com fisioterapia, com nutricionista. Nós vamos ter que ter um canal de comunicação para a família, porque não tem visita. Como é que nós fizemos, né? Cadê a educação continuada para falar de uso de EPI, para falar de como trabalhar com paciente crítico, falar de isolamento, que é um isolamento diferente, que se eu não souber tirar o EPI corretamente, eu também posso me contaminar e parar no lugar do paciente no atendimento crítico. Exatamente. Olha muita coisa. E educação. Simplesmente ter... Isso que eu acho que eu não entendo a dificuldade. E eu estou falando até demais, é porque me permite até usar a tecnologia. Essa semana eu comentei, gente, por que faltou treinamento presencial? Ai, não, porque tecnologia eles não prestam atenção. Eu falei, é mesmo? Assim, tecnologia, ó, no digital eles não prestam atenção. Eu falei, é mesmo? E você garante que presencial ele não está pensando, nossa, na hora que eu sair daqui, preciso fazer o jantar, preciso comprar carne no açougue. Exato. Mas é esse pensamento. É esse pensamento que eu acho que nós temos que mudar uma cultura que hoje, nas nossas instituições, ela é retrógrada, ela é ainda tradicionalista. Nós já mudamos, gente, mudou a chave. A tua chave, seu mindset, né, que a gente fala tanto de mindset, tem que mudar. Raquel. Vamos mudar. O Tavares trabalha tanto com isso, mindset, né, Tavares? O Tavares fala tanto disso, de dar dicas. O Tavares me chama a atenção a vários pontos que, às vezes, meu mindset lá, né, da época do Bolinha, porque ele é um jovem, uma pessoa bem mais jovem que a gente, né, Marília? Que a gente já falou aqui, quase nossa idade. Mas, assim, são essas pessoas que nos mostram, eu acho que a gente precisa se aliar a essas pessoas. Quando o Tavares traz, né, Tavares, essa situação de olhar para o feedback com mais cuidado, olha o que a Ivone põe aqui. A Ivone é uma amigona, eu amo essa menina. E ela traz uma fala dela aqui, que eu, além de eu concordar, eu reforço. Ela fala assim, esse retorno, né, o feedback, às vezes deixa a desejar. Falta honestidade ética. Gente, se eu estou avaliando a Marília, e eu estou falando para a Marília situações em que para ela melhorar, eu tenho que saber fazer isso. Eu não vou acabar com a Marília, que a Marília vai ficar mal, vai sair daquela sessão, né, daquele feedback e acabar. Não, ela vai sair dali instigada a melhorar. Eu acho que esse é o ponto, que nós não sabemos dar o feedback. Esse é o ponto. E tem tanta forma de a gente fazer isso, né, Marília? Olha, Tavares, esse papo vai longe se a gente ficar aqui. Vai mesmo. Tanto, eu fico imaginando... Desculpa, Marília. Não, é que só ia trazer um exemplo do que vimos, disso tudo que você trouxe, Tavares. Porque estivemos num curso, não foi, Raquel? E que em algum momento alguém falou assim sobre telemedicina, telesaúde, né? E alguém disse que não podia, né? Como assim? E lembra que não era... A gente, com tudo isso, nós iríamos nos afastar do paciente. Isso. Isso eu ouço até hoje, viu, Marília? Até hoje. Então, imagina, Tavares, a gente usando, né,
um canal digital para educação. Imagina, o professor não está no quadro, igual o teu quadro aí de giz aí atrás. Imagina, né? O Fernando falou ontem, nós que damos aula hoje, nós professores, estamos dando aula remota. A aula remota, o que ela tem feito? Ela tem deixado a gente solitário. Por quê? O que o aluno faz? Ele fecha a câmera, e o Fernando falou isso ontem. Então, a gente tem que mudar um pouquinho esse contexto, essa interação, essa interatividade, né? Porque o digital, gente, ele é só um meio, né, Tavares? O meio não substitui os fins. Então, pensem nisso, que nós caminhamos. Tavares, foi muito bom. Agradeço, parceirão, meu querido sócio. Agradeço por você estar aqui com a gente, passar essas informações, porque precisamos aprender muito uns com os outros, e certamente a sua fala nos fez refletir novamente sobre a importância de líderes na saúde tomarem uma consciência do quanto é importante eles darem um feedback real, olharem com carinho a capacitação da sua equipe. Obrigada, viu, Tavares? Nossa,